É provável que já tenha escrito um texto de stand-up num bloco onde era suposto passar uma receita médica. Carlos Vidal tanto pega no estetoscópio como no microfone, é médico especialista em medicina geral e familiar e também humorista, é Dr. Vidal, no Regressado Salve-se Quem Puder, e organiza o Risórios Festival de Humor e Arte em Albergaria à Velha e é uma das grandes apostas, diria eu, do renovado Levanta-te e Ri. Carlos, bem-vindo, obrigado. Olá, Gustavo. Estou pronto para morrer depois dessa introdução. Porquê? Porque eu acho que as pessoas só dizem assim coisas muito completas quando um gajo ou já foi ou está para ir. Portanto, não sei, mas agradeço. Podia ser um epitáfio. Exatamente. Ou o início de... Sim. Humor à primeira vista. Queria começar por esta última parte da introdução, que Sim. é o Levanta-te e Ri. Anunciaram há umas semanas novos episódios do Levanta-te e Ri, Certo. 4 neste caso, e há 3 nomes que são uma constante, neste caso Marco Horácio, Fernando Rocha e Carlos Vidal, que aparece É verdade. nos Sim. 4 episódios. O que é que isto significa para ti? Epá, desde já, olha, muito obrigado. É um gosto enorme estar aqui. Temos este, não é? Podes Exatamente. dizer. Não, Se mas achares obrigado. que é, se achares que é. Então não é, Gustavo. Não, obrigado porque pá, acompanho e sei que trazes aqui pessoas de facto válidas, mas percebo que a certa altura as ideias acabem. Mas sim, epá, fazer o Levanta-te e Ri, o que é que isto significa? Para mim eu acho que todos os humoristas acabam por dizer isto, que eu cresci, como acho que todos nós, a ver o Levanta-te e Certo. Ri e ainda a gravar em VHS, e no dia seguinte era tema na escola e aliás, até a semana toda, até haver um programa seguinte. Portanto, agora ver-me ali inserido no meio desta panóplia de artistas e de excelentes colegas é incrível. Acho que é um orgulho gigante, mas é extremamente trabalhoso porque lá está, foram 4 dessa vez que fizemos. Agora vão fazer mais 4. Eu fiz hoje o primeiro. Portanto, Vieste aqui gravar direto, este exatamente. podcast Ainda diretamente estou com- do ainda Maria estou com Matos, não é? maquilhagem, exatamente. Ainda estás com maquilhagem? Tô. Só que eles achava põem que eras pouco bonito naturalmente. Não, sabes que eles, como o quadro é feio, eles estão à vontade para fazer o que quiser, porque vai sempre melhorar. Mas estavas a dizer que ainda tinhas gravavas em VHS o Levanta-te e Ri. Sem dúvida. Do que é que te lembras principalmente desses tempos, quando vias o Levanta-te e Ri, o que é que te ficava mais na memória? Epá, basicamente eu acho que na altura era diferente de agora, porque e nós ainda há uns tempos tivemos lá esta conversa, que era, antigamente a malta ia ao foram eles hoje a partilhar isto comigo, que era, a malta ia para o Levanta-te e iam se divertir, iam tipo, pá, vamos ali fazer coisas. Uhum. E era tudo muitas vezes a malta ia fazer o texto que nunca testou em lado nenhum, portanto havia Sim. um lado muito mais virgem da coisa. E hoje em dia sinto que as coisas são mais trabalhadas, já há outro tipo de pressão, talvez, porque as coisas também Claro. foram mudando, não é? Mas o que eu me lembro era muito esse lado natural da coisa. E muitas vezes eu lembro que nós, por exemplo, nos intervalos das aulas, acontecia muito, cada um referia uma parte específica que gostou mais, ou seja, mesmo às vezes não havia uma coisa, às vezes havia Sim. aqueles beats que eram mais unânimes, mas havia muito pormenor e muita coisa que eu Sim, achava diferente e depois a malta acabava sempre por andar com isso durante, sei lá, semanas e sabermos os textos de cor e essas coisas todas, que era espetacular. Mas curiosamente agora nestes Levanta-te e Ri, que sabemos que estão a ser gravados, voltam um bocado à ideia original que aconteceu, já não sei em que Certo. temporada, de gravar sempre no mesmo espaço. Sim. Neste caso antes era no Vilaré, No Vilaré, agora está a exatamente. acontecer no Maria Matos. Tu ainda tens essas gravações de VHS? Ainda Boa tens para lá? pergunta. Às Eu vezes tenho vais- hoje lá quase de certeza, não te consigo dizer um sítio específico, mas tenho hoje de certeza. Ainda por cima, porque nós, sabes que naquela altura fazia-se uma coisa que era regravávamos coisas cima, não é? Pois. Exatamente. Mas sinto que mas quando eram coisas muito especiais, aquilo era tipo, ficava lá quase imaculado, e tenho hoje lá certamente, isso tem, sim. E o Levanta-te e Ri, curiosamente, faz este ano 20 anos, desde Uhum. que estreou até, é um número interessante. Eu acho que
uma das coisas que acontecia na altura, e estavas a falar do lado virgem da coisa, que é, houve pessoas a testar texto ali para milhões de pessoas, houve pessoas que se estrearam a fazer stand-up comedy para milhões de pessoas num programa de televisão em direto, e deu a conhecer muitas pessoas. Sem dúvida, sim. Agora pensando aqui um bocado no formato, tu, por exemplo, surgiste com esta nova versão do Levanta-te e Ri e mais pessoas. Tu achas que o formato ainda tem a capacidade de dar a conhecer novos nomes da comédia, ou como também já é muito fácil para um humorista meter o seu material nas redes sociais, o programa já não tem esse impacto? Certo. Não, acho que continua a ter esse impacto por várias razões. Primeiro porque há esse espaço de ter malta nova, tanto que por exemplo, estes 4 episódios que foram feitos foi tudo com malta nova e malta a fazer coisas espetaculares. E sinto que eu percebo que hoje em dia seja muito mais fácil tu mostrares o teu trabalho, coisa que antigamente não acontecia. Pões coisas na net, ou no Instagram, é tudo muito mais fácil. Mas há um respeito pelo palco do Levanta-te e Ri que é único. Há uma coisa muito simples que são... Eu, uma altura, nos primeiros que fui, o primeiro que fiz foi na Figueira da Foz. E eu lembro-me de estar parado, tipo, a olhar para aquelas luzes que ficam sempre por trás, a dizer Levanta-te e Ri, a pensar, isto fez não sei quantos. Por acaso não sei se será bem verdade, mas a ideia quase daquela mística de isto passou por aqui tanta gente, isto fez parte do meu imaginário durante tantos anos e eu estou aqui ao lado, estás a ver? Consegui concretizar, não é? Nem é bem o que consegui, é quase a história com um objeto já tem, não é? Exatamente. E o microfone ali. Exatamente, ou seja, essa mística disso, ou seja, de um objeto, que no fundo é isso. Mas eu acho que sim, porque nós, ainda há uns tempos estávamos a falar lá disso, que é o peso que ir lá acarreta por causa disso tudo, estás a perceber? Pela mística do programa, por o nervosismo que a malta ainda fica antes de entrar em palco. Eu acho que a malta que vai lá tem de alguma forma também demonstrar que vale a pena ir ali, estás a perceber? E eu acho que sim, acho que faz todo sentido e continua a ser um palco incrível e que é sempre ótimo atuar e voltar, isso sem dúvida nenhuma. E que nomes é que... Só que só uma coisa, eu acho que é mais... Eu percebo só um lado, é que, por exemplo, na altura que o Levanta-te e Ri começou... tu não tinhas nada deste género a acontecer em lado nenhum, ou seja, era o Levanta-te e Ri a acontecer, depois de forma mais itinerante, mas havia aquilo. Tu hoje em dia tens espetáculos de humor, ainda bem que assim é, mas com 2 ou 3 humoristas, exatamente, ou só um humorista, mas ou às vezes 2 ou 3, portanto tu acabas por ter... que acabam por ser não são cópias do formato do Levanta-te e Ri, mas a essência, a base é a mesma, apesar de ser um microfone, um palco e pessoas à frente. Claro. Mas... isto é tudo muito mais dado de forma mais próxima da porta da tua casa, estás a perceber? E isso acaba por parecer que o conceito é mais banalizado e não é, porque a mística continua a estar lá e quer queiras, quer não, as coisas que tu vais fazer lá, as pessoas vão-te falar porque de alguma forma ou de outra, se não foi no dia, puxaram para trás ou aquilo depois deu noutra altura e repetiu e as pessoas acabam sempre por ver. Portanto, eu acho que a mística continua sempre lá. O que acontece é que foi dado outro palco e outro espaço para isso também acontecer de outra forma. E mesmo que não consiga, se calhar, divulgar tantos nomes numa fase inicial, porque já tem um público nas redes sociais e depois estreiam-se no Levanta-te e Ri, ainda consegue ter esse impacto, não é? Que estás a dizer. Sem dúvida. É muita gente a ver, depois vai ser partilhado, obviamente, nas redes sociais do programa, etc. Claro que sim. E causa também, acho que muita gente da tua geração tem esse imaginário que estás a explicar e bem do que é o Levanta-te e Ri, por isso nem que seja, se calhar só vai lá uma vez, mas pelo menos vai lá e depois gosta e depois quem sabe volta. Exatamente, e tem outra particularidade que é, tu podes seguir humoristas na internet, no YouTube, redes sociais, o que quer que seja, mas tu segues porque gostas de humor. E, portanto, tu vais à procura, de alguma forma ele chegou a ti e tu gostas e identificaste com aquele registro e vais seguir a pessoa. O Levanta-te e Ri é uma montra em que tu te vais dirigir para pessoas que gostam de humor, mas para pessoas que não ligam nada ao humor. E esta abrangência é brutal porque depois acabas por conquistar pessoas que, à partida, de outra forma, nunca iriam ver um espetáculo teu ou nunca iriam chegar ao teu trabalho. E, portanto, isso eu acho que os outros meios
é mais difícil fazerem, estás a perceber? Uhum. Daí essa magia, que continua a ser a magia da televisão, que eu também Sim. que acredito, não é? E que, portanto, eu acho que isso acontece também um bocado por causa disso. Então tu também sentiste esse impacto depois de ires ao Levanta-te e Ri, de estares a Sem chegar dúvida. a mais pessoas e as pessoas Sim. irem-te ver Sem por causa do Levanta-te e Sem Ri. dúvida, sim. Sim, e mais nos primeiros, porque fazes o primeiro, há as coisas Um boom, disparam, não é? exatamente. O segundo, a mesma coisa. O terceiro, vai sempre havendo ali um crescimento. Depois, claro que a malta que já te seguia, pronto, já sabe que vais, ou seja, não é mais um like ou mais um seguidor que tu Sim. tens, mas é uma coisa. Solidifica também. Exatamente, sim, Uhum. sim, sem dúvida. Claro. Eu estava a perguntar há pouco e a perguntar desses novos nomes que vimos agora nestas 4 datas, por exemplo, que estão a ir ao Levanta-te e Ri, quem é que te chama mais a atenção? Escolha pessoal. Pá, pois não sei, não vinha preparado para isso. Acho que a mim costumo sempre enumerar por uma razão muito simples, porque eu vou falhar com alguém. Estás a perceber? E nunca é elegante. Estás a perceber? Eu percebo. Acho que nunca é muito elegante porque eu acho que de facto, de alguma forma, a malta que esteve lá primeiro tem um mérito de lá ter ido e porque acho que como te disse, há uma brutalidade em que tu enfrentares aquele palco e o público, porque há toda uma mística envolvente e às vezes as coisas podem sair bem, às vezes podem não sair tão bem porque há muitos fatores envolvidos e acho que Claro. parece-me assim mais Não te vou conseguir sacar nenhum. isso, Tudo isso, bem. Não, isso. não, ficas perdoado desde já. Muito obrigado. Estava a pensar que há pouco referias o que acontece ali naquele palco e passa na televisão, depois as pessoas iam falar Certo. no dia a seguir na escola. Houve um beat teu que tu partilhaste no teu Instagram e também foi partilhado, não tenho certeza, se no Instagram do programa ou da Opt. Foi da Opt, da sim, Opt, sim. exato. Que tem 3 milhões e meio de visualizações no teu Instagram. Dedicar a minha atuação à minha avó, que soube agora que infelizmente não está entre nós, portanto... Está entre nós porque não conseguiu o bilhete que isto esgotou. Eu disse assim, ó vó. Eu ainda lhe disse, ó vó, ficas lá atrás connosco. Ela, não sei o que, quero pagar bilhete. E eu... A pergunta que toda a gente quer ver respondida é como é que a tua avó reagiu a este beat? É uma pergunta engraçada, porque a minha avó estava a ver este programa em casa e não sabia de nada. Portanto, a reação da minha avó foi: o que é que terá acontecido? A minha avó perguntava o que é que tinha acontecido. O que é que me aconteceu? Exatamente, o que é que me aconteceu a mim. Mas sim, a reação foi essa. Depois percebeu que era piada e ficou mais tranquila, mas acabou por ligar aos meus pais na mesma a perguntar se as coisas, se estava tudo bem e se tinha sido aquilo que ela percebeu. Mas ela não sabia que tu fazias aquele beat, então. Não. Mas Minha já avó... tinhas feito, não é? Já. Sim, isso era um Não beat que eu já fazia isso há anos. Eu acho que a primeira vez que fiz isso foi para aí em 2011, num espetáculo que eu me lembro de ter feito, foi para aí 2011, 2012, e que isso foi. Eu lembro-me de ter escrito isso e lembro-me de, na altura, já andava a testar isso em montes de sítios e fazia isso por rotina nos meus espetáculos. E depois houve uma gala do Clube da Albergaria que eu costumava apresentar. E eu aí fiz e foi onde começou a ter esse impacto maior, porque era para mais gente e as pessoas acabou por ter foi das primeiras vezes que teve este efeito de levantar. Depois, a partir daí, trabalhado e tudo mais, as pessoas acabavam sempre por levantar e aplaudir, e tal, e depois... Que ajuda claramente ao impacto na Sim, piada. sim. E ali onde isso aconteceu, estava, sei lá, 5 mil, nem sei quantas pessoas é que estavam, assim uma loucura. E eu lembro-me que quando isso aconteceu, a primeira pessoa a falar comigo, depois de eu sair de palco, foi o Rocha. E posso ser mais neira? Podes. Foi o que o Rocha me disse. Eu saí e a primeira pessoa que eu encontrei foi o Rocha. O Rocha olhou assim para mim, de cima a baixo, e disse: correu bem,
mas podias ter fodido. Foi a primeira coisa que ele disse. E porquê? Porque esta entrada epá, eu acho que é gira e tem uma coisa que é, há o risco disto ficar demasiado emocional e tu perdes o público. Portanto, isto tem de ser ali um bocado no limite Sim, se percebes? Porque, sim, claro. E mesmo isso não se vê no vídeo. Mas tu tens que vender o suficiente para... Exatamente, tanto que eu antes falei com o Horácio e disse-lhe, Horácio, olha, eu vou fazer isto, pá, já faço isto há anos, o que tens de fazer é tentar gelar o público para isto ainda ficar mais emocional, para haver aqui uma quebra. Ou seja, antes de tu entrares, antes de o eu Horácio entrar, também... O Horácio disse, pá, próximo humorista, aconteceu isto, pá, nós demos abertura para ele ir embora, mas ele, pá, é profissional e quis fazer na mesma, portanto sejam aqui um bocadito mais, mais compreensivos, porque de facto... Mas pronto, olha, Carlos Vidal, e anunciou tipo até uma coisa mais down e pronto, depois eu entrei, fiz aquilo. Mas é engraçado porque, opá, ainda, isto não se ouve no vídeo, mas na atuação inteira há ali para aí um tempo de, sei lá, 3, 4, 5 minutos em que as pessoas me estão a insultar ainda por terem ficado defraudadas. Ah, é? Sim, pá, era tipo filha da... não sei. Sim, pá, a chamarem tudo e mais uma coisa, depois eu continuo com o beat, estás a ver? Continuei e tal, ainda houve malta no final a ir aos camarins, da organização, câmara, não sei o que, eles, epá, então a tua avó não morreu, e eu, pá, desculpa lá, não. E foi assim, mas era uma entrada que eu, de facto, fazia há muito tempo, porque ninguém vai para ali, Pois. tipo, levanta-te e ri, testar uma coisa, ou fazer uma coisa que tenha feito poucas vezes, ainda por cima, porque são coisas, pelo menos eu costumo fazer isso, que é, o que eu levo lá, tento de alguma forma enterrar esse texto, sim, porque nem que tu às vezes possas utilizar uma coisa ou outra, mas mais pontual e com alguma distância temporal porque é uma coisa que depois já vista e não... que é a grande diferença do humor e da música, não é? Porque a música as pessoas pensam só mais uma e depois no humor é tipo, então foi contar isto, eu já ouvi. E tento sempre enterrar isso, portanto essa entrada eu sabia que fazendo ali ia morrer ali, a verdade era essa. E tu tinhas mais ou menos noção que este beat podia explodir nas redes sociais ou não? Não. Zero? Acho que ninguém tem. Não, pá, porque eu de facto fazia isto e tinha sempre muito impacto. Mas, por exemplo, quem seguia o meu trabalho já sabia, tipo, há muita malta que me diz, pá, pronto, já faz isso desde 2000 e não sei o quê. Tipo, Sim. Foi fixe, mas eu já conhecia, estás a perceber? E não ficaram surpreendidos porque já fazia aquilo há muito tempo, de facto. E só passado muito tempo é que depois fui a primeira vez ao Levanta-te e Ri, portanto era uma coisa que... Isto foi na primeira vez? Não, isso foi na segunda vez que eu fui, sim. E depois a vez que fiz a seguir, mas não sabia que ia ficar assim, porque acho que não há nada, não há uma fórmula de uma coisa ficar viral. Claro. Não, mas por ser um momento diferente, não é? Sim. Não ser é um beat, mas é uma coisa claramente diferente de um texto, não é? Sim. Podias achar que se calhar tinha um potencial maior para... Não, eu costumo era fazer... Este momento é muito bom. Sim, mas não com essa ideia de que, sim. que as coisas pudessem tomar essa magnitude. Mas eu sempre fiz uma coisa mais no início, quando fiz os primeiros programas de Levanta-te e Ri, que era, eu investia muito... Eu acho que o set de humor... Isto é como uma harmonia, como uma música, não é? Então eu acho o início e o final extremamente importantes. Claro que o meio tem de ter aquele sumo todo, mas às vezes o que as pessoas se lembram é do início e do fim. Então eu investia muito em entradas, investia muito em saídas. Tanto que fiz essa, lembro-me de fazer a primeira vez que fui, eu pedi uma enorme salva de palmas para o senhor Eduardo Fragoso, que fazia hoje não sei quantos anos, e a malta batia muitas palmas e eu perguntava quem é o Fragoso. Mas quer dizer, se há aqui um gajo que vocês não conhecem lado nenhum, pede palmas para você. A ver, depois houve uma quando foi esta polémica da SIC dos Globos de Ouro, quando caiu a câmara e filmaram lá uns cabos e não sei o quê. Sim. Fiz uma entrada com isso em que as luzes foram, eu comecei a falar e é um gosto de estar aqui, que escorre sempre tudo muito bem, sei lá, uma coisa assim de gente, depois as luzes todas estás a ver, e fiquei a falar para essa câmara. Investi sempre muito em coisas desse género, tanto depois dessa entrada da minha avó. A minha avó foi no programa seguinte. A malta disse-me, tu não consegues levantar a plateia 2 vezes. E eu, desafio aceito. E então falei com a minha avó, escrevi-lhe um texto, e a minha avó, eles chamaram o meu nome, entra a minha avó,
E a minha avó disse ali umas coisas para o público e disse, agora levantem-se, e a malta levanta-se tudo, começou a aplaudir, eu entrei, disse ali que estava a fazer qualquer coisa, não sei o que, ó avó, pá, ela está. E depois disse, com quem então não conseguia levantar a plateia 2 vezes. Mas assim, não estás a ver? Devias ter recebido mais cachê dessa vez. Exato. Já que querem apostar, então depois cumpram, não é? Sim, mas é uma coisa que eu tento, que acho que é importante num set de humor. E agora é claro que a malta agora, depois tens de ir um bocado pelo outro lado, se calhar agora vão esperar que eu faça coisas mais na entrada, mas só tento tentar surpreender pelo outro lado. Claro. Pronto, esta coisa de... Tirar o tapete. Sim, acho que o truque é sempre esse. Se por um lado o Levanta-te e Ri também te trouxe de certeza público, não é? Que te está a acompanhar o teu trabalho, foste várias vezes, não é? Já gastaste, entre aspas, não é? Sim. Texto, já enterraste, como disseste há bocado, ali muito texto. Sim. Acredito que com o sucesso no Levanta-te e Ri, depois também queiras eventualmente ter um espetáculo, Certo. dar em tour, não sei, um sol, digamos assim, mas por outro lado, e o texto, não é? Sim, ou seja, sim, como é que geres essa situação agora? Acho que não giro. Imagina, eu agora estava a trabalhar numa coisa numa ideia que já tenho há uns tempos e estava a escrever um bocado de texto assim, ainda de forma indiferenciada. Já com umas luzes do que queria fazer, mas para já ainda assim em bruto e depois já limado, mas depois ia seccionar para aquilo que quero fazer. E apareceu a hipótese de ir fazer agora assim 5 de rajada e vai ter de ser. E acabas por definir ali um bocado depois as prioridades. Eu também acho que há uma coisa que é, não me adianta eu fazer um solo, como é que eu te ia dizer? Eu acho que tu fazendo um solo a um espetáculo em nome próprio, não pode ser uma coisa para humoristas ou para a malta do humor, estás a perceber? Tem de ser uma coisa sempre direcionada para o público. Eu acho que não sei se ainda terei ou seja, não sei que não tenho ainda essa abrangência de... Achas que não? Acho que não sei, a minha ideia talvez não. Não sei se... Não sei, acho que não. Não sei, estás a ver? Não sei, nunca pensei muito nisso, mas não é que eu faça isto para, olha, quero ir para aquele sítio esgotar 20 mil salas, não é essa a ideia, mas é um bocado sentir que é a altura e que seja uma coisa que não seja mais um espetáculo, estás a perceber? E que seja num formato que é o tal que eu estou assim a idealizar e que estará assim, acho que... Está a ser cozinhado, mas vamos ver se não te convidam para mais. Sim. Para não te voltarem a roubar o texto, digamos assim. Sim. Mas essa ideia que estás a dizer que já andas a pensar nela há algum tempo, qual é que é mais ou menos não é a ideia em específico, mas o timeline que definirias para acontecer? Sim. Se já tiveres. Não, está definida na minha cabeça. Tá. Okay. Agora, o timing para isto acontecer vai depender sempre de vários fatores. Primeiro porque, por exemplo, os teatros têm sempre, e como organizo a parte do Risórios, isto tem tudo muito... funciona maioritariamente por trimestres, ou seja, eu para fazer uma coisa, se eu começar a trabalhar nisto agora, já tenho que pensar para o início do próximo ano, claro. Estás a perceber? Portanto, agora vamos ter este tempo para adjudicar as coisas e fechar salas e eu acho que isto ou seja, a margem temporal que temos de pensar tem de ser sempre muito para a frente, portanto eu diria que talvez próximo ano seria a altura ideal. Mas sim. Essa ideia é stand-up? Ou é essa uma coisa meio... É uma coisa. É uma coisa. É mais uma coisa que passará também por stand-up, mas que queria que fosse um conceito assim um bocadinho mais abrangente, assim uma coisa mais estúpida. Mais estúpida, muito bem. Pode ser uma boa definição. Tu falaste numa coisa muito interessante e até vou aproveitar para puxar já. Falaste da harmonia que tinha que ser um bocado com a música, um bom início, um bom fim, obviamente também ser consistente no meio, não é? Claro. Para ser um bom produto. E tu escolheste, curiosamente, o Tim Minchin. Vamos ouvir daqui a bocado uma música dele, não é? Sim. Sei que também tiveste a experiência de bandas, não é? De música. Sim. Também tens uma coisa por comédia musical, também gostavas de ir por aí? Eu gosto de comédia musical. O que eu acho... Mas de fazer? Não, eu já fiz. Aliás, eu convidei o Herman uma vez para fazermos, quando ele estava a celebrar
não sei quantos anos de carreira, fizemos eu convidei-o quase em jeito de homenagem e fiz um espetáculo onde teve uma componente musical e eu fiz muitas coisas com Loop Station. Ok. Também um bocado mais porque a minha formação inicial até foi de música. Mas é uma coisa que está um bocado de lado, não é? Atualmente. Tá, pelo menos. sim, Ok. está muito mais adormecido por uma questão. Sabes que uma coisa que eu senti é, eu também, a minha formação de base era bateria e percussão, ou seja, tudo o resto são coisas mais autodidatas e não propriamente Certo. de formação de escola. Mas então a formação conservatório, portanto. Não, Escola de música. fiz em várias escolas, fiz e na oficina de música aquilo havia um curso mesmo lá e a minha formação foi mais por aí. Só que a grande vantagem que o humor tem em relação à música, e aqui é uma vantagem, é que eu dependo de mim. E o que eu sentia na música, ainda mais sendo baterista, estás a perceber, é que eu precisava sempre de alguém para criar. Então eu estava sempre com mais vontade do que as pessoas que Sim. estavam Mas à o minha gajo volta. não cantava nada ou assim, não é? Mas precisas sempre, imagina, Sim. da disponibilidade do guitarrista, da disponibilidade do vocalista, e chegas a uma altura que depois há Agendas, filhos e depois há trabalho e depois Uma agendas. complicação. Chegas a uma altura que não dependes só de ti, e o humor deu-me essa liberdade de eu depender só de mim. Nunca acabei por pôr muitas coisas a nível musical nos meus sets de humor porque, não sei porquê, mas porque para já não sinto que seja por aí, não sei. Mas porque eu acho que também é uma coisa muito tuga nós metermos tudo em gavetas, ou seja, não sei se certamente Sim. tens esta ideia que é Claro. o teu género de humor é aquele, o género de humor daquele é aquele, e que não é, porque, ou seja, qualquer, não sei se será a palavra certa, mas qualquer artista, humorista, o que seja, tem uma personalidade um bocado mais mutável no tempo e depois vais amadurecendo, seja isso o que for, não é? Uhum. E podes querer experimentar diferentes registros. Exatamente, e acho que, sei lá, já fui muito mais negro numa fase inicial, já fui muito mais de observação, já fui muito mais de estupidez e de exagero, estás a perceber? Acho que depende muito depois do que te vai estimulando e por onde vais indo, como acontece com parte, sei lá, com outra arte qualquer, estás a perceber? Claro. Então o Tim Minchin aqui, O Tim Minchin aqui, o Tim Minchin? porque eu acho que ele é, primeiro porque acho que além de ser um músico brilhante, tem assim uma forma disruptiva de pensar. E gosto muito, e acho que é um artista muito completo. E porque o Tim Minchin, e neste vídeo que eu te passei, acho que te sugeri, ele tem coisas que é muito engraçado, porque é um hino de paz para a Palestina. Então é quase a ideia de que é um bocado esta ideia que eu acho do humor de ser mais disruptiva, estás a perceber, e de desconstrução da realidade. E o Tim Minchin faz isso de forma brilhante. Tentar resolver grandes problemas com nada. Exatamente, percebes? É ir à estupidez, resolver a situação, o que só nos demonstra que nós somos mais estúpidos do que imaginamos. Eu acho isso brilhante. E mais à frente, depois no final, tenho que meter também uma música que adoro do Tim Minchin, que é o Rock and Roll Nerd, que é autobiográfico. Exatamente, Incrível. exatamente. Porque ele conta nessa música que queria ser músico, não é? Sim. Só que depois, lá está, cérebro de humorista, aquilo inevitavelmente foi para ali para outros caminhos. Exato. Exatamente. E então vamos ouvir, a música chama-se? O hino da paz para a Palestina. We don't eat pigs. You don't eat pigs. It seems it's been that way forever. So if you don't eat pigs and we don't eat pigs, why not eat pigs together?
como referi na introdução, além de humorista, és médico. Eu penso que foi a primeira vez que eu consultei a tese de mestrado de alguém antes de entrevistar a pessoa calhar, aqui no Humor à Primeira Vista. Já leste mais do que eu. Não estou a dizer que li, consultei, Claro, atenção, claro. consultei, fui ao índice, Uhum. fui ver as coisas que me interessavam, porque a dissertação é sobre benefícios terapêuticos do humor, Certo. e nós normalmente dizemos que rir é o melhor remédio. Não é, Nada. não é, mas parece que de facto ajuda de alguma forma. Sim, Que formas é que encontraste? olha, eu até te explico o porquê desta tese. Recuando, se calhar, um bocadinho, opá, eu nunca gostei de estudar. A grande verdade é esta. Compreendo, Acho que as pessoas- revejo-me. Acho que as pessoas têm alguma vergonha de assumir isto, mas eu Sim. detestei estudar, detestei andar na escola. Foi péssimo. Não... Pelo menos não da forma que normalmente Sim, opá, dizem não, para estarmos, não é? porque a mim gostava-me de estar dentro de uma sala, ser obrigado a ouvir coisas e depois acho que as coisas agora estão um bocado diferentes, mas temos um bocado um sistema de ensino em que tu, se te adaptares a esse sistema de ensino, és muito inteligente e vais ter uma vida de sucesso. Se por alguma forma o teu foco for outro e tu não te adaptares a esta forma de ensino, és um burro e estás marcado para a vida toda e parece que te traçam quase um plano Claro. de não estás aqui a fazer nada e arranca e faz outra coisa. Ou mata-te. Estás a perceber? É quase a ideia que nos passa. Não se matem. E eu nunca gostei muito disso, sabes? E então, claro que o humor sempre fez parte da minha vida, mas o humor foi muito importante para eu suportar tédios, estás a perceber? E então as aulas eram tédias, portanto eu passava aulas, sei lá, quando era aquela autoavaliação, eu fazia textos de humor a justificar o porquê de eu merecer muito quando eu chegava atrasadíssimo, quando, estás a perceber? Portanto começou tudo por aí, foi por E aí resultava suportar ou o tédio. Não, Às vezes. ia resultando, sei lá, depende. E acho que hoje a malta mais jovem até não tem muito ou seja, tudo é muito rápido e tudo tem de ser muito inato e tudo tem de ser facilmente consumível, estás a perceber? E os putos hoje em dia não apanham secas, porque não sabem esperar, não sabem, porque está sempre o pai à espera, porque tem um telemóvel, porque nós não, nós tínhamos de esperar e tínhamos, o que é que eu faço? Sei lá, entretenho-te, estás a ver? 1h30 de biologia, bora. Por exemplo, ou do tipo, olha, quando é que a minha mãe passa para me buscar? Só posso daqui a 2 horas. Então, o que é que eu faço? Nem perguntávamos o que é que faço. É tipo, tenho que fazer qualquer coisa, sei lá. Claro. Por isso é que nós na casa de banho não tínhamos telemóveis. O que é que um gajo lia? Lia a parte de trás do shampoo, e um gajo ficou a saber de shampoo. Sabes de cor ainda. De cor, estás a ver? Aquela embalagem de HS. Exatamente. Portanto, e começou muito por aqui. E depois, claro que quando entras no curso, já consegues ir para uma área que à partida gostas. À partida, sim. Exatamente. Portanto, Diga-se. para mim foi logo uma lefada de ar fresco, porque pronto, eu sempre adorei coisas médicas e portanto foi tudo muito mais tranquilo, porque já estava numa coisa que me dava algum interesse. Então a tua forma de vingança foi arranjar uma forma de incluir o humor no estudo. Pois, então chegas a uma altura, no final de um curso, dizes, agora tens de sofrer durante o último ano em que tens de estudar para uma prova que é péssima e ainda tens de fazer uma tese que nunca fizeste na vida e safa-te. E eu, então vou fazer uma coisa que gosto e que me desperta aqui algum interesse. E isto começou por aí, porque senão estás a perceber, para fazer uma coisa que eu achasse que era útil. Sempre dar a volta, não é? Já está o cérebro do humorista a funcionar a proveito próprio. Porque se eu fosse falar de mais coisas específicas da medicina e não sei o quê, eu não sentia que estivesse a contribuir com nada. Estás a perceber? Nem para mim, nem para a comunidade científica, chamemos-lhe assim, ou para as outras pessoas quais... não, estás a perceber? Claro. E a minha ideia foi sempre fazer uma coisa que me desse gozo. E eu na altura era mesmo para fazer um estudo, mesmo um estudo criado por mim, ou seja, reunir X pessoas, só que isso... não é só pelo trabalho que isso dá, era um bocado... Eu senti que não era honesto eu partir para um trabalho de campo sem perceber o que é que foi feito para trás, estás a perceber? Acho que não é, nem é honesto, nem é muito inteligente. E então o que eu fiz fiz uma revisão em que fiz tentar perceber se o humor faz bem ou não e se faz bem a quê. Portanto, a premissa foi mais ou menos essa, porque eu acho que são áreas que estão mais próximas e mais interligadas do que as pessoas aparentemente pensam. E a ideia foi essa. Portanto, foi perceber se o humor faz bem sim ou não e depois perceber em alguns sistemas quais são as vantagens e em pessoas com e sem doença.
algumas Que patologias. que patologias? Eu fiz em 4 sistemas: sistema reprodutor, sistema tegumentar, endócrino e cardiovascular. Depois tem ali algumas patologias, entre o eczema atópico, entre ali a fertilidade, entre ali algumas... E o humor ajudava Ajudava. a ser mais fértil? A ser muito mais fértil, então. Não, mas tem algumas coisas em que o Sério? índice melhora, sim. Só que isto depois eu sabia que numa Tem primeira que ser fase... aprofundado, é isso? Sim. Hum. Aqui há várias dificuldades. Eu sabia que a fazer uma tese numa área científica e estudares o humor, que à partida é visto como uma coisa pouco credível, só havia 2 formas: ou corria muito bem e era aceito, ou ia ser um desastre. Mas foi aceito. Foi aceito. De facto, o grande problema do riso é que nós todos nos rimos, mas não nos rimos todos da mesma coisa. E isto é a primeira dificuldade em estudarmos o riso. Porque tu, em qualquer estudo, tu fazes uma coisa, imagina, ou dás um comprimido e vais esperar os resultados, e depois Passado X uns têm tempo, comprimido, outros analisas, não têm. claro. Estamos a falar de coisas muito gerais. Sim. Portanto, mais ou menos as variáveis estão controladas. Tu para explotares o riso a alguém, ou seja, eu posso me rir de uma coisa que tu não te vais rir. Portanto, Sim. isto Depois riem-se em intensidades diferentes, Exatamente. da mesma coisa. A primeira coisa é, não nos rimos, todos nos rimos, mas não nos rimos da mesma coisa. Depois, a intensidade do riso nunca é igual para a mesma piada ou para a mesma coisa que tu estás a ver. Nunca é igual. E depois, o riso muitas vezes é uma coisa muito breve. Pode ser explosiva, pode ser arrastado no tempo, mas pode ser muito breve. E Portanto, depois também o fator de como é que o riso é estimulado, de certeza, não é? é isso. Se estás a ver um stand-up, estás à espera de Mas de eu rir de posso estar a alguma ver o forma. mesmo stand-up que tu Exato, e exato. não me rir e tu te rires. E Ou depois o contrário. no dia-a-dia podes-te rir mais com uma cena qualquer que te aconteceu Exatamente. só, não é? Portanto, tu para criares um estudo neste difícil, campo pois. é muito difícil, porque nunca vai ser uma coisa 100% fidedigna. E depois tens de ter amostras muito grandes, porque quanto maior a amostra, a teoria mais Claro. fidedigno é o estudo. Portanto, aqui começamos a A perceber esbarrar-nos alguns aqui problemas. com alguns problemas, exatamente. E depois, eu não queria que isto fosse interpretado como uma medicina alternativa. Estás a perceber? Eu queria credibilizar o riso. Porque há isso. Claro que sim, claro que sim. E eu tentei, e eu digo isto logo na introdução, porque não quero que de forma alguma isto seja visto como uma coisa pouco rigorosa, pelo contrário. A minha ideia era credibilizar o riso, mas de forma científica, estás a perceber? Porque é muito fácil, de um momento para o outro, isto resvalar para o outro lado, estás a perceber? E a minha ideia sempre foi, porque eu acho que, e a grande diferença das pessoas acharem que a medicina e o humor não têm nada a ver, é por causa desta componente muito, eu acho que é da condição humana de nós, de acharmos que o riso está associado à falta de rigor. Porque isto acontece muito no meio médico, que é, e tu certamente já ouviste isto, porque nós crescemos com esta ideia de que vai àquele médico, ele é muito sisudo, ele nem olha para ti e não fala durante a consulta, mas é muito bom profissional. E ser bom profissional é muito mais do que fazer bons diagnósticos, estás a perceber? Claro. E lá está. A parte humana, no fundo. A parte humana, mas o riso está diretamente associado a esta componente humana. Estás a perceber? Claro. Porque o riso pode criar ou desfazer ligações. Estás a perceber? Portanto, estamos ali Deixar-te muito... confortável mesmo com a informação que o médico te passa. Exatamente. Ou não, não é? Agora é a forma como tu trabalhas isto. E tu em consulta, Claro. portanto, tu estás numa gestão da expectativa, ou seja, eu digo muitas vezes isto, mas tu num espetáculo geres a expectativa porque as pessoas querem que tu as faças rir e tu tens de gerir esta coisa de fazer rir e de lidar, porque as pessoas às vezes vão com problemas e o público não é todo homogéneo. E numa consulta também, porque vêm com um problema e querem vê-lo resolvido, e portanto tens de fazer esta gestão, e o humor serve para até melhorar a relação médico-doente. Portanto, eu acho que tem mais coisas a ver do que propriamente não ter nada a ver, não sei. Tu tocaste aí num ponto interessante, que é o credibilizar o riso. Sim. Curiosamente, as artes e a medicina têm isso em comum, que metem o riso um bocado do lado, não é? Sim. Curiosamente. É verdade. Daí acharem tipo um médico e humorista é quase como, pá, não pode, está a ser ou um ou outro, vais ter que escolher. Porque parece que, percebes que é... Mas é isso, é porque o riso está associado a uma falta de rigor. E tu podes achar que não, mas se tu numa altura que estiveres apertado e que precisas de alguma coisa, tu no teu inconsciente confias mais em alguém que eu estou a dizer em traços gerais, confias mais em alguém que é sério
porque te transmite confiança. Porque a seriedade está associada a um grau de confiança e a sabedoria, que é uma coisa que já vem do passado. E o riso não. E uma das minhas grandes bandeiras é um bocado essa. É tipo, não é por eu me rir ou por ser bem disposto que sou menos sério e profissional. Exatamente. Exato. E é um bocado isso que eu também quis fazer com esta tese, que foi credibilizar o riso e percebermos que se o riso de facto faz bem, então pode ser a base terapêutica de muita coisa. Claro que não vamos acordar e pôr-nos a rir que nem estúpidos, não é isso. É um bocado, talvez, adotarmos estilos de vida mais saudáveis e que nos façam puxar mais para cima, porque, por exemplo, as emoções negativas estão muito bem documentadas, as depressões, e nós sabemos os malefícios e tudo que acontece. E o outro lado, até nisto, acaba por ser mais valorizado, também porque é difícil de estudar e tudo mais, mas acaba por ser menos valorizado, e tu já começas a perceber que cientificamente isto também está presente lá. Portanto, se a nível científico está presente, se a nível da sociedade está presente, é porque de facto o riso é associado como quase o parente pobre tanto da arte como da medicina. É verdade. Quando os médicos são muito bem dispostos e, sei lá, e no bloco e tudo, a malta é muito bem disposta, só que às vezes acontece esta barreira de acharmos que o riso não é uma coisa menos válida, quando eu acho que até demonstra porque depois sanidade essa ideia mental. também, mesmo que as pessoas sejam bem dispostas, como tu estás a dizer, a falar com colegas, depois de repente cai ali sobre eles alguma coisa que lhes diz, não, eu agora tenho que ser sério, não é? Então tenho que sisudo. E é quase, exatamente como E eu, por experiência também noutras profissões, eu também acho que isso acontece, não é? Não será só na medicina. Sim, é uma coisa transversal, eu acho isso, sim. Obviamente que há vários humoristas que conjugam o humor com outras profissões. Nós sabemos que medicina é um trabalho bastante exigente, pelo menos temos essa ideia. Sim. Como é que faz essa gestão de hoje de manhã deste consultas e este agora fazer stand-up ou levantei-te e ri para aqui? Como é que funciona? É uma loucura, mas eu tento gerir da forma mais normal possível e que também seja bom e útil para toda a gente. Eu acho que são duas, se lhe quiser chamar profissões, eu não vejo tão assim. Então? Não, porque a mim custa-me chamar profissão uma coisa que me dá um gosto tremendo de fazer. Estás a perceber? É tipo... não sei, tipo, eu vejo, é quase o que nós chamamos de trabalho. Vou para o trabalho, acho que isto tem uma carga emocional quase. Caraças, vou trabalhar. Eu tanto na medicina como no humor, são duas coisas que eu faço com muita seriedade, ambas, mas com gosto. Então não tens profissão? Eu sou um desempregado. Não, mas é um bocado isso. E a gestão que eu faço, eu digo, as pessoas, tens duas profissões, há pessoas que têm 2 e 3 claro. E está tudo bem. A única coisa que eu me propus desde o início, e mesmo quando estava a tirar a especialidade e tudo, e que tínhamos um orientador de formação e tudo mais, a única coisa que eu me propus a mim e que disse sempre a quem está à minha volta foi: eu só vou ter de optar por alguma coisa se eu começar a vacilar, se eu achar, ou se quem está à minha volta, ou quem está à minha volta acharem que eu de alguma forma estou a vacilar em alguma delas. E nunca aconteceu? Até ver não, mas por exemplo, se me disseres que, eu lembro-me do meu primeiro Levanta-te e Ri, que foi na Figueira da Foz, nós atuámos e no dia seguinte estava a trabalhar, ou seja, imagina, atuámos e aquilo era noite dentro, era em direto. Sim. Nós acabámos, 2 da manhã, não sei o quê, 2, 3, 4, 5, estás a perceber? E às 8 tinha de estar a trabalhar a um sítio que ficava a 1 hora de distância. Portanto... e de repente o paciente... Você não estava ontem na televisão? Acontece, sim. Acontece? Sim. E tens de mudar um bocado o chip, estás a perceber? E perceberes é tipo, enquanto eu estou ali, depois acabas o dia, estás de arrastos. Mas enquanto estás ali, tens que dar o litro. E nunca ninguém te pode apontar o dedo de que estás a fazer isto porque ontem tiveste não sei o quê, nem de um lado nem do outro, porque às vezes só pensam nisto do lado da medicina, mas depois já no lado do humor, que é ninguém quer saber se eu estive a fazer urgência até não sei quantas horas e cheguei atrasado ao ensaio e não tens energia. Estás a perceber? Não, atuar, a exigência é igual de um lado ao do claro. outro e é tudo muito lindo. Tu dizes no café, olha, o gajo faz 2 coisas, que fixe que o gajo é. Não interessa, porque a exigência é a mesma de um lado e do outro e ninguém quer saber aquilo que tu fazes, seja num lado, seja no outro. Portanto, a exigência aqui é minha sempre, mas também é de quem trabalha comigo. E aí a dificuldade é só tu cumprires a 100% dos dois lados. E é um bocado só isso, sais de um sítio, tens de ir para outro. Eu lembro que estava a escrever, uma altura quando estava a escrever a prova oral, quando foi para a RTP, com o Alvin, eu era guionista da prova oral, estava a escrever para o SAP,
tinha espetáculos e estava a trabalhar. E fazias o Flash Vidal. Já falaste vida. Incrível. E andava numa correria, pá, há e às vezes, pá, Vidal, tens de editar o guião, não sei o quê, estação de serviço, parava, ligava o computador, já enviei, está tudo. E outra vez, pá, depois chegas atrasado a uma reunião de alinhamento, pá, ninguém quer saber que estiveste a trabalhar e que tiveste um infarto de alguém às 9 da manhã, não interessa, estás ali, pá, foi a vida que escolheste e tens de estar a cumprir, e bem, porque em boa verdade é essa, ninguém isso quer. que se deve exigir, claro. Exatamente, ninguém quer desculpas porque ele Sim. faz outra coisa, nem eu nunca pedisse e levaria a mal se isso acontecesse. Há esse lado de que é exigente sim, mas enquanto se conseguir cumprir dos dois lados, o que acontece é que será certamente em detrimento sei Da lá, medicina? não, em detrimento de horas de sono, só, estás a perceber? Estou a perceber. Mas é muito comum Mas- as pessoas acharem, por exemplo, que o humor é um hobby da medicina, estás a perceber? Mas é o contrário para ti? Ou seja, és um humorista que por acaso não, mas que tem jeito para a medicina, ou um médico que tem jeito para humorista? Sabes que eu não acho que nem seja uma nem que seja outra, porque é como te disse, eu faço as duas exatamente com o mesmo Sim. profissionalismo e Mas para já mim é a pensaste de mesma certeza que responsabilidade. se chegasse algum dia em que já não tivesse tempo, simplesmente. Se isso acontecer, aí terei de optar e sou o primeiro a fazê-lo. Uhum. Isso não Mas devido nunca que sou pensas o sobre primeiro. qual é que optavas. Não, porque pá, gosto das duas e se eu vir que em alguma altura terei de optar, epá, agora eu sinto que preciso das duas para estar bem, estás a Para perceber? viver, não é? Sim, epá, porque mesmo quando estou mais sério na parte da medicina, às vezes tenho ideias para a parte humorística, estás a perceber? Às vezes estou no humor, epá, e estou a pensar no doente que mediquei de não sei o que e tenho de ligar, e às vezes dou 2 passos atrás e pego, então Sr. João, como é que isso está a te resultar, está a aconteceu? correr bem, tá, pronto, e eu fico tranquilo e ando neste, pá, mas porque um lado me liberta ao outro e eu também Sim. gosto disto. Agora eu muitas vezes dizia que tu percebes que a tua vida está um esterco quando na medicina te conhecem como humorista e no humor te conhecem como médico. Portanto, chega aqui uma altura que é tipo, alguma coisa não estás a fazer bem, ó Vidal. É mau sinal. Não. Mas eu usei aquele exemplo no início, na introdução de certeza que já escreveste um texto numa receita médica. Sim. Não sei se já aconteceu exatamente isso, mas às vezes podes estar a meio de uma consulta e tipo, espera aí, isso que o senhor disse, Sim, isso aqui. sim, acontece. Acontece. Nunca com nomes, nem nunca com, Claro, nem mas- nunca com nada específico que possa Não, mas a pessoa Pode ser só achar uma ideia que foi que a dali. pessoa, sim, às que a vezes são pessoa- ideias até não de é? coisa que nem teve a ver com Exato, aquilo. é isso. Sim, isso acontece Da imenso. Mas conversa isso em qualquer surge. lado, sei lá, sai à Sim. noite e com... Isto, todos os humoristas devem dizer isso. Mas sim, portanto, se eu estou nessa parte médica, é só mais uma parte da minha Claro. vida, portanto, acontece imenso. E aí basta só deixar escrever qualquer coisa e eu já sei do que é. Mas tenho esse cuidado sempre de nunca ninguém sequer associar que alguma coisa... Eu sei onde é que elas foram criadas e porquê. Mas nunca ninguém associar o porquê de eu ter criado alguma coisa. Isso, pá, porque isso aí Claro, já... sim. Mesmo que eu não diga nomes. O sigilo. Sim, mas, médico, não é? mas o sigilo tem mais a ver com os nomes e com tu ser específico no caso clínico que estás a falar. E eu tento ter o cuidado de não tocar em nada que a pessoa possa achar, espera aí, que isto foi comigo, mesmo que ele não esteja Pois. a dizer o meu nome, estás a perceber? Porque isso Uhum. também não é fixe. fixe. Claro. Tu tinhas dito que às vezes acontecia seres reconhecido, mas Sim. por exemplo, com pacientes que vês regularmente, também já percebem, não é? Sim, sabem. isso sim. Não, mas acontece com malta que tenho a primeira consulta. Pá, ainda recentemente tive um... tenho aí muitas coisas para a troca se tiveres tempo, mas tive aí um... Manda. Olha, houve um último que eu estava a fazer urgência, entrei e fui chamar o doente à sala e ele entrou, olhou assim para mim e disse, Doutor Vidal? E eu, sim, faça favor e tal. E ele, Doutor Vidal? E diz outra vez, estás a ver? Eu, sim, tá. E ele entrou e ele, tive num espetáculo seu no sábado. Ali não sei onde e eu, foi, já está tudo. E ao início mais, a ver, ali um bocado mais normal, está, depois acontece, tá, então o que é que traz cá e tal. E depois no final da consulta, aí sim, tipo, falámos ali um bocadinho mas também para fazer ali uma cisão para a pessoa também perceber que Agora é a parte médica. sim, e que o intuito é diferente, Sim. não é por mim, porque eu Sim, estou sim. confortável com essa parte, mas também não sei a leitura de quem está à frente se está confortável com isso ou não. Claro. Portanto, tenho de o pôr também tranquilo com essa parte. Pá, mas já aconteceu, sei lá, houve uma altura que eu estava a fazer um estágio da obstetrícia
pá, íamos para um parto e estávamos lá a ver o plano de parto e tudo, e não sei o quê, e eu ia ajudar no parto, então estava, pá, equipar-me lá todo e tal, coisa, lavar as mãos, luvas e não sei o quê. Epá, e eu entro na sala, no bloco, e vejo tipo a senhora assim a olhar, com os olhos muito abertos, tipo a percorrer-me enquanto eu estava a passar, e eu disse, bom dia. E ela fica tipo em pânico, a ver, assim a olhar. E eu, então, bom dia, não sei o quê, e ela a dizer para o marido, e ela, não quero um humorista na sala, estás a ver? E eu, pá, pronto, eu olhei, segui, pá, comecei-me tirei as luvas e tudo, tipo, vim para fora e veio a minha colega chamar-me a dizer, ela, Vidal, não, pá, vais entrar porque estás aqui como médico e não sei o quê. E eu disse, olha, eu vou para a urgência porque eu posso trocar com a colega e vem a outra para cima a ajudar, porque, meu, tipo, um parto é uma coisa muito... Tem que epá, estar muito confortável, não é? Sim, é uma coisa Claro. muito especial, é um momento íntimo e repara, se não houvesse mais ninguém para ajudar no parto, pá, aí sim teríamos de falar Com a senhora com a e grávida e tal e explicar isso. Pá, havendo, não, pá, para não quê? vale a pena estar Sim, a arranjar não, confusão. para quê? E é um bocado, acho que é mais importante nós irmos quebrando estas barreiras de outra forma e as pessoas perceberem que, epá, que não, que além disso é médico, do que propriamente naquela altura, naquele momento específico, forçarmos a bem. presença. Não, Sim. pá, mas já aconteceu, eu num parto a seguir, pá, e 2 dias depois, pá, fizemos o Foi parto o que é que todo. aconteceu naquela semana. Sim, e vira-se o pai, olhou para mim, toca-me assim e ele, doutor, isto dá umas piadinhas ali para o levanta-te e ri. E eu digo, opá, mas acontece mesmo com garotos e tudo, opá, sim, opá, mas é normal e está Claro. tudo bem, sim. Há uma pergunta que eu faço sempre aqui a todos os convidados, em todos os episódios. O que é que dizem os meus olhos, não é? Exatamente, Eu vejo além muito dessa, isto, eu vejo não, isto. mas o Daniel o Daniel não me deixa roubar essa. Que é Como é que conheceste o Ricardo? A primeira vez que eu tive com o Ricardo Araújo Pereira foi no Risórios. Eu organizei o Risórios e queria muito que o Ricardo Araújo Pereira fizesse parte de uma conversa que nós tivemos, que fui eu, o padre Mário de Oliveira, que já faleceu, que era um padre que era contra tudo sobre que tinha a ver com Fátima. ok, E era a Rita Ferro, a mãe do Salvador Martinha, escritora, e era o Ricardo Araújo Pereira. Portanto, a minha ideia era termos ali um escritor, um padre, um humorista e, portanto, eu para estragar a coisa. Epá, foi muito giro. E foi nessa altura, foi o meu primeiro contacto com ele, sim. e entretanto ele já voltou ao Risórios Sim, já tive. até noutras a última situações. edição, A última edição, foi com sim. Com Isto é Gozar com quem Isto é trabalha. Gozar com quem trabalha, e também aconteceu o Levanta-te e Ri. Levanta-te e ri também. E o Risórios, a última edição foi o ano passado, não é? Foi. Próximas edições. Próximas edições, estamos agora. Este ano decidimos, nós reunimos e estamos. Quando dizes nós, quem porque, é exatamente a organização? Certo, a organização é. Eu sou o curador do festival, fui eu que tive ali a ideia, que propus à Câmara. Uhum. E isto acontece em Albergaria à Velha, Acontece em Albergaria onde à Velha. tu resides, Exatamente. e onde és natural. Exatamente. E basicamente a ideia do Risórios sempre teve assim muito presente na minha vida do que eu queria até, imaginem, 10, 15 anos, fazer ali. E comecei a perceber que chegou uma altura em que nós temos de perceber o molde, ou seja, de que forma queremos fazer o festival, porque senão estamos sempre... Acho que é uma altura que a Câmara nem eu consigo dizer, olha, vamos precisar de mais X, ou temos de parar, Balizar, não é? pensar e de que forma é que isto pode crescer, porque senão, para fazermos igual, ou seja, a última edição acho que teve um cartaz que eu sou suspeito, mas que acho Claro, que foi pelo menos foi diversificado. Uhum. Tivemos desde jornadas de saúde, medicina e humor, até espetáculos, a programas ao vivo, e para isto continuar a crescer de uma forma sólida, ou mantermos o nível que eu acho que o festival tem, temos de criar condições para isso acontecer, para também não estarmos sempre a chegar ao mesmo lado e dizer, olha, precisamos mais disto ou mais daquilo. Então decidimos que precisamos agora de algum tempo para reformular ali a coisa, para isto ter sempre uma margem de progressão constante, sim. Portanto, este ano decidimos fazer aqui uma pausa, e porque isto também teve muito a ver, a pandemia, pronto, a gente fala Claro. disto, nós tivemos para fazer outro formato, como muita gente fez, só que achámos que estar ligado à saúde, fazer ali outros formatos que pudessem comprometer a coisa, também não me parecia que fosse honesto, e então acabámos por ter esses anos ali fazer como toda a gente, que foi abrandar o ritmo,
E agora sentimos que arrancou muito bem, só que tem de continuar nesta margem de progressão, porque senão, opá, imagina, se fores reduzir dias ou se fores retirar espetáculos... agora as pessoas já têm expectativa Pois, que o é cartaz isso. se mantenha, não é? Ao Exatamente. mesmo nível. E tu mantendo isso tens de ter outra não é outra ideia, mas é a base ser diferente e ser um bocadinho reformulada. E a última foi a 9ª edição, portanto já são Exatamente. 9 edições que organizaste do Que agora no Risórios. PC10 fizemos uma edição 0. Ah, Nunca foi? fizemos Ah, o ok. terceiro, porque dissemos o terceiro foi o 100º, porque começámos a perceber que se calhar ao 100º não chegávamos. O Então, 100º? sim, Espera, fizemos o primeiro, o segundo e o 100º logo. Porque, opá, achámos que o 100º não precisava fazer contas e pela esperança média de vida Não nós, íamos se chegar lá. calhar não vamos chegar lá. Se bem que eu, até prova em contrário, sou imortal, porque não me vou guiar porque acontece aos outros, não é? Mas Não estava à espera que o 100º tivesse... já fizemos o 100º. Então é um O terceiro é que nunca fizemos, porque sentimos que é mais centenário confortável. Risórios, não é? Claro. Exatamente. Temos que Sentimos começar a que é dizer mais essa parte. confortável fazemos a qualquer altura o terceiro do que o 100º. O 100º já não chegávamos O lá. próximo vai ser o terceiro, provavelmente. Sim, não ainda chegámos estamos a a ver, mas decidimos arrumar já com a Mas questão do podes 100º. também... Verdade. Se agora podes justificar isso para... Está sempre a mudar o número, não é? Já, também pode ser. Esta é a Sim. edição, não sei, 1000 1000. de Risórios. Deste-me uma ideia. Fazendo as contas, se calhar Também não chegamos deves lá. lá, em princípio. Mas estava a pensar, existem mais alguns festivais, menores ou maiores, de comédia em Portugal, o que é ótimo. Uhum. Porquê é que achas que este formato faz sentido apostar já há 9 Certo. anos? E Sim. 100 anos, aliás. Certo. Primeiro, 100 anos, exatamente. Primeiro porque, olha, uma das ideias foi descentralizar. Porque toda a gente fala muito disto, é muito Aveiro, lindo. portanto, Albergaria à Velha. Albergaria É à lindo. Velha. Exato. Perto. Mas mesmo quando acontecem coisas grandes, acontecem nas capitais de distrito, percebes? Uhum. E a minha ideia era que a albergaria fizesse parte do que quer que isso seja, não é? Mas de um roteiro quase humorístico, porque já tens assim certos pontos que fazem Capital parte. do humor nacional, podes dizer. Foste tu a dizer, Foi Gustavo, isso. foste tu a dizer. Não, mas tu estavas a pensar. Mas a ideia era, primeiro, descentralizar o que parece que é tudo muito lindo e toda a gente acha espetacular. Ai sim, Vidal, descentralizar é tão lindo, mas quando tu fazes um cartaz, ninguém é assim tão... Agora começam a ser, mas já vamos a 9 edições, mas é sempre um desafio. Se Certo. dizer, paguem a albergaria, vamos fazer o não sei o quê, pá, pois está bem, mas pá, olha, não vai dar. Ou então se dá e são não sei quantos mil euros para eu ir aí. Estás a perceber? É aquele, Pois. não é aquele não, mas é do tipo, olha, Se é um pagares Ferrari, X, não é? é um Ferrari, eu vou. Estás a perceber? E, portanto, isto não é assim tão linear como aparenta. E depois, o que eu quis fazer sempre foi dar como se fosse uma montra de onde o humor se estivesse inserido. Não, por exemplo, nós já levámos espetáculos que não têm nada a ver com o humor. Todas as coisas maravilhosas do Ivo Exatamente. Canelas. Por exemplo, eu quando falei com o Nóbrega e depois quando Da expliquei isso H2N, da produtor do H2N, exatamente, espetáculo. e depois quando falei com o Ivo, eles nunca tinham saído de Lisboa nessa altura. Portanto, eu disse, opá, eu já conhecia a peça Que é incrível. que é incrível, exatamente. E quando eu soube que ele ia adaptar isto para cá, eu falei logo com eles e disse, isto tem que estar no Risórios porque isto tem tudo a ver com a nossa leitura do festival. E ele disse, mas isto não é uma cena de rir. E eu, pois não, mas tem riso. E é aí, e rir, tu podes ter o riso alegre, podes ter o riso triste, podes ter o riso nervoso, podes ter o riso amarelo. E essas vertentes do riso, e ainda por cima porque ele fala da depressão, e a depressão está intimamente ligada às vezes com estes estados de euforia, e muitas vezes fala disso, e o humor está ligado seja com a depressão, seja com o suicídio, com as artes em geral, Uhum. e portanto isto tem tudo a ver com a leitura que eu faço do humor e que eu faço do riso. E ele, mas isto não é para chorar a rir. E eu, pois não, mas é para chorar e depois também para rir. Portanto, e esses momentos e essa oscilação e essa harmonia que falámos há pouco, é exatamente isso que eu quero para o festival. E o desafio disto foi que as pessoas percebessem isso. Que às vezes não soubessem qual é aquele festival, qual é aquele espetáculo daquele dia, mas que saibam que tem um selo de qualidade e que de alguma forma está inserido no conceito que nós queremos. Portanto, desde o cartoon, desde workshops a outra coisa qualquer, a apresentações de livros e a espetáculos de teatro ou de stand-up ou alguma coisa que de alguma forma o humor ou o riso estejam inseridos, que não seja propriamente só com o chorar a rir. Porque, por exemplo, quando eu fiz as jornadas de saúde, medicina e humor, o desafio foi exatamente nós debatermos o riso com pessoas que não têm nada a ver com o riso.
E eles, mas como é que eu vou falar disso? É o que tu falas na tua área que possas incluir aqui. E foi espetacular, e foi falar de uma forma mais científica num festival de humor, jornadas de ciência que saíram nos sei lá, naqueles sites de publicações médicas. E portanto é um bocado isso, a leitura que eu faço para o festival é isso. E muitas vezes, e o que eu também gostava era que fosse que os artistas sentissem que pode ser um sítio onde queiram arriscar e que sejam às vezes o primeiro sítio para abrirem tours ou para fecharem, ou para, estás a perceber, que sintam que ali o público é um público que vai acolher um espetáculo, seja ele o primeiro, seja ele uma experiência, seja ele o último. E eu visto fora, acho que de facto existe esse, nota-se quando os cartazes saem, que é de facto uma coisa estruturada e pensada. Obrigado. Carlos, tu vais atuar no Marés Vivas, dia 14 de julho, Exatamente. festival em Gaia, do lado de Gaia, não é? Calculo que também tenhas mais atuações pensadas para o resto do ano. Sim, no entretanto, não é? Sim, no entretanto. Não sim, só essa, sim. mas por onde é que vais andar? Olha, vamos andar, agora vamos até andar por, temos essa do Marés, mas vamos andar muito norte, centro, sul para já ainda está mais parado, mas pelo menos norte, centro, sim, nos próximos meses, sim. Temos aí umas coisas ainda a fechar, que não posso para já adiantar. Muito bem. Mas sim, mas para já vamos andar assim agitados. Carlos, muito obrigado por teres vindo ao Humor à Primeira Eu é que Vista. agradeço. É seguir o Carlos no Instagram Muito obrigado. em Carlos Machado Vidal, eu em Gustavo Rito Carvalho, o podcast em humoraprimeiravista.podcast. As fotografias são do João Pedro Moraes, as ilustrações do Nuno Amaral, jingles do Ruben de Freitas e do Luís Batista, com vozes do Rui Mirama e do Tiago Filipe. Episódios quinzenalmente às quintas. Obrigado, Carlos. Olha, foi que E agradeço. até um dia e terminamos com Tim Minchin. Vamos a isso. Obrigado. He doesn't have a problem with drugs, he just doesn't get them. He's fine that his mates have tattoos, but he thinks they'll regret them. He likes going to pubs, but he hates it when the music's too loud. He tends not to go to rock concerts, cause he can't stand the crowds. But all he's ever wanted to be is a rock star on Rage or MTV. But he knows that it's not fucking likely. He just turned 30. He knows that he will always be a rock and roll nerd. He'll keep writing songs the world will never hear. And though they won't be heard, he'll just keep writing. Oh yeah, but you see the problem is he always dreamt of being a star, but he learned piano instead of guitar, which in the 90s didn't get you very far. So all the other kids were learning Marés Vivas, tu vais atuar lá, não é? Vou. É que eu não tenho aqui a data. Deixa-me só confirmar. 14. Que eu escrevi aqui estupidamente. 14 de julho. 14 de julho? Uhum. Agora ia dizer isto, mas só tinha escrito Marés Vivas. Eu digo, a série? Não. Exato. E eu. Não é.